Amém? Deus continua sendo Deus. Espero que você tenha conseguido entrar. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, por gentileza, Gênesis, por gentileza, capítulo 18. Gênesis, no capítulo 18, nós vamos ler um texto do 1 ao versículo 15, que diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Maré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos, viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Abraão, apressadamente, foi à tenda e disse à sua esposa Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faz uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou a prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da sua tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Bom, hoje o que eu quero falar com vocês não é a respeito dessa virose, não é a respeito dos males, porque essa virose vem, ela vai embora, outros males já vieram, não se lembra mais deles, outros virão. O que eu quero nessa noite compartilhar com vocês é sobre o Deus do impossível. Porque tudo que está acontecendo, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, que Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser soberano. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus do impossível. É o mesmo Deus que fez da Sara, que era estéril, mãe de filhos. É o mesmo Deus. Deus não mudou. De capa a capa, a gente vê o povo de Deus enfrentando grandes desafios. E o que fica registrado é a soberania de Deus em todos esses desafios, em todos esses dias difíceis. E lembrar para nós, nessa noite, que essa virose só vai agir até onde Deus quiser que ela venha agir. Ela não vai mais nenhum passo além que Deus quer. Deus está no controle. Deus continua soberano. O nosso Deus continua sendo Deus, o Deus do impossível. E várias histórias relatam vozes do inimigo questionando ao povo de Deus quem era Deus. Vou falar alguns com vocês.
Êxodo 5, no versículo 2, quando Moisés vai até Faraó e diz que Deus ordenou para que ele deixasse o povo de Deus ir embora, ele faz uma pergunta para Moisés: quem é o Senhor para que ele obedeça e deixe Israel sair? Agora mesmo eu vou te dar a resposta dessa pergunta. Outra história de 2 Reis, lá no capítulo 18, quando Senaqueribe, rei da Síria, invade, vem para cima de Jerusalém, cujo rei era de Israel, de Judá, cujo rei era Ezequias. Ele afronta Ezequias, mas ele afronta o Senhor fazendo a seguinte pergunta: quem é o Senhor que poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Agora mesmo eu vou te dar essa resposta também. Daniel capítulo 3, no versículo 15, Nabucodonosor olha para Sadraque, Mesaque e Abednego e faz uma pergunta: e que Deus vos poderá livrar das minhas mãos? Eu disse apenas 3 exemplos de dias difíceis. Foram dias difíceis para Moisés e o povo de Deus, porque eles estavam cativos no Egito, um país, naquela época, poderoso, soberano naquela época. A respeito de Senaqueribe, que veio com um grande exército para cima de Ezequias, estava com um grande problema. E a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram ameaçados e jogados na fornalha ardente. Situações difíceis, como nós estamos vivendo hoje. Principalmente nós brasileiros, que nunca passamos por uma situação no qual a gente tem que ficar preso dentro de casa. Nós nunca passamos por isso. Eu acredito que tudo que está acontecendo, como a pastora Poliana iniciou o culto, é o Senhor nos atraindo a Ele. É o Senhor nos fazendo voltar os olhos para Ele. E lá no capítulo 14 de Êxodo, vem a resposta para nós da primeira pergunta. A pergunta do faraó: quem é o Senhor que lhe poderá me fazer obedecer? Quem é esse Deus que vai fazer com que eu deixe o povo ir? A gente vê que naquele momento, ali no capítulo 14, o povo diante do Mar Vermelho, o exército do faraó atrás, e a Bíblia diz que o Senhor diz: mande o meu povo avançar. E o povo avança. O mar se abre e algo sobrenatural acontece, porque o povo atravessa, o Senhor livra o povo daquela situação. E aqui vem algumas respostas para nós. A primeira resposta é que o nosso Deus abre caminhos aonde não há possibilidade alguma de caminho. Nosso Deus continua abrindo caminhos aonde não há possibilidade. Por isso que eu creio que logo, logo a cura vai chegar. Logo, logo Deus vai levantar homens para solucionar esse problema através de vacina, através de remédio. Deus continua abrindo caminhos aonde não há possibilidade humana de se abrir caminhos. Outra coisa que a gente aprende aqui na resposta ao faraó, no capítulo 14, é que o nosso Deus está no controle de tudo, ele faz o que ele quiser. Se Deus quiser abrir o mar, ele vai se abrir. Se Deus não quiser abrir o mar, ele não vai abrir. Se Deus quiser ter o controle do coração do faraó na mão, ele tem o controle. Se ele quiser liberar esse coração do faraó, ele libera. Deus é Deus, meus irmãos. Deus continua sendo Deus. Deus não mudou. Vamos tirar os olhos desse vírus. Vamos colocar os olhos nele. É Ele, o nosso Deus, que está agindo em todas as coisas que estão acontecendo. Outra coisa que a gente aprende, outra resposta, é que os nossos inimigos serão destruídos, porque são inimigos de Deus. Ei, o Senhor está aí com você, aonde você está agora. O Senhor está comigo aqui dentro dessa casa. Deus está nos protegendo de tudo aquilo que vem contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Deus continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se a cura vier, Ele é Deus. Se a cura não vier, Ele continua sendo Deus. Deus é o Deus do impossível.
A resposta que a gente vê lá do Senhor para Senaqueribe, quando lá no capítulo 18, ele confronta Ezequias, confronta o nosso Deus, no capítulo 19, no versículo 20 ao versículo 35, eu vou abrir, que eu quero ler alguns versículos para você. Deus usa o profeta Isaías e traz uma resposta à oração de Ezequias. Primeira coisa, ele diz assim no versículo 20. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Deus está ouvindo as nossas orações. Mas como eu disse hoje de manhã, Deus não quer que a gente busque a Ele em momentos como esse apenas. Deus quer que a gente busque, ore e tenha relacionamento com Deus em tempos de paz, em tempos de harmonia, em tempos de bonança. O que o Senhor está nos ensinando é isso. O que nós temos é Ele. E que nós precisamos ter um relacionamento com Deus diário e buscar o livramento e a bênção, as misericórdias e o perdão do Senhor diariamente, não apenas quando chega a crise. Deus ouviu o clamor de Ezequias. Deus ouviu. E ele diz assim para o rei Senaqueribe: sim, você insultou o Senhor. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. E lá no versículo 35, naquele dia, naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na madrugada seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Foi embora. Será que o nosso Deus mudou? Ou ele continua sendo o mesmo Deus? Você acha que há motivo de temor, de pânico? Não, não há. Nosso Deus aplacou a ira de Faraó. O nosso Deus aplacou a ira de Senaqueribe. O nosso Deus aplacou a ira de Nabucodonosor. Lá no capítulo 3, do versículo 24 ao 29, vem a resposta a Nabucodonosor. Quando ele pergunta para Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão? Nós lemos lá que Nabucodonosor, após jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, levanta os olhos e olha e vê que tinha 4 pessoas lá dentro. E ele pergunta para os seus soldados, não foram 3 que foram jogados na fornalha? Sim, respondem a ele. Mas vejo 4, e um semelhante a um Deus. E aí? Será que o Senhor nos abandonou? Será? Claro que não. E as respostas que a gente vê que o Senhor dá a Nabucodonosor é que não há outro Deus que possa livrar como o Senhor. Tem então uma canção que diz, quem pode livrar como o Senhor? Não há quem pode livrar como o Senhor. Ele continua livrando. Ele continua nos protegendo de toda praga, de todo mal. Nós temos que parar de focar aquilo que é ruim e continuar olhando para o nosso Deus. Um Deus que cuida, um Deus que mostra, um Deus que mostra que não nos abandona. Ele nunca abandonou o povo dele e não é agora que ele vai abandonar. Nunca, ele nunca deixou. Ele não deixou Moisés e o povo dele sozinho morrer no deserto. Ele não deixou Faraó destruir o povo dele. Ele não deixou Senaqueribe destruir o povo dele. Ele não deixou Sadraque, Mesaque e Abidnego ser envergonhado na Babilônia. Ele não vai nos deixar na mão. Ele não vai nos deixar sozinho. Ele é Deus que não nos abandona. Ele é o Deus que está conosco no fogo, pelas águas, por onde nós passarmos. Deus continua sendo Deus. Quando a gente olha para nós, realmente, o que a gente encontra? Nada. O que a gente pode fazer? Nada.
Está todo mundo dentro de casa, sem condição de trabalhar, sem condição de produzir. O que temos é o Senhor. Por isso que Pedro, quando o Senhor aborda e pergunta, vocês também vão me deixar? Pedro diz, para onde iremos, se só tu tens palavras de vida e de vida eterna? O que nós precisamos esses dias é lembrar do Deus que a gente serve. Nós servimos a um Deus do impossível. Nós servimos a um Deus soberano. Nós continuamos a servir a um Deus que tem um controle de todas as coisas. Toda língua, se você continuar lendo o episódio Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor engrandece o nome do Senhor e dá ordem para todo o reino da Babilônia louvar e exaltar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que está acontecendo? O mundo inteiro está vendo o povo de Deus buscar a Deus. O mundo inteiro está vendo o povo de Deus adorar a Deus nas janelas. Quando foi que você fez isso? Quando tudo te ia bem. Quando foi que você saiu na janela da sua casa e gritou, porque ele vive e posso crer no amanhã? Para você ver que às vezes o Senhor permite as coisas acontecerem na nossa vida para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Quando tudo isso passar, que vai ser breve, as pessoas lembrarão que foi Deus que nos deu o livramento. Reinos glorificarão o nome do Senhor Jesus. Amém. Reinos, países, até aqueles mais frios, estão voltando os olhos para Deus nesse momento. O nosso Deus, aquele que habita em nós. Não há razão de temer. Não há razão de temer. No capítulo 6 de Daniel, após Daniel ser liberto das bocas daqueles leões, o rei Dario, de maneira maravilhosa, nos ensina muita coisa. Nos versículos que eu não me recordo, a partir, acho que é o versículo 26 e o versículo 27 de Daniel 6, ele diz assim, o Deus de Daniel é o Deus vivo. O Deus, o seu Deus, o meu Deus, é o Deus vivo. Outra coisa que ele confessa, o Deus de Daniel é o Deus que permanece para sempre. O Deus de Daniel é o Deus cujo seu reino não será destruído. O Deus de Daniel é o Deus que tem que o seu domínio não terá fim. No versículo 27 ele diz que o Deus de Daniel é o Deus que livra. Que o Deus de Daniel é o Deus que salva. Que o Deus de Daniel é o Deus que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. O Deus que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Lá no livro de Gênesis, capítulo 21, vem a resposta para Sara. Isaac nasceu. Aquilo que Deus falou, aconteceu. Aquela estéril, aquela senhora estéril, é mãe de filhos. Isaac nasce. Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Lucas 1,37 diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Marcos 10,27 diz, para Deus tudo é possível. Que nessa noite nós venhamos tirar os olhos do vírus, das notícias ruins, e que venhamos lembrar do Deus que livrou o povo das garras de Faraó, que livrou Ezequias das garras de Senaqueribe, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego das garras de Nabucodonosor, que livrou Daniel da boca de leão. Deus é o mesmo Deus. E Ele está aí na sua casa. Ele está na sua família. Ele está agindo sobre toda a terra. De ponta a ponta, norte, sul, leste, oeste. Todos os lugares estão olhando para Deus. Aleluia. Deus continua sendo Deus. Eu queria cantar essa canção novamente.